Deus abençoe todos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para você que é da paz. Amém? Eu quero fazer um alerta aqui para todos os irmãos. Talvez você é uma pessoa que não gosta da Bíblia. Talvez você é uma pessoa que não tem tempo de ouvir a palavra da Bíblia. Mas é preciso você ouvir a palavra da Bíblia, porque é a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui, irmãos, falar aqui um acontecimento que aconteceu no interior da Paraíba, né? Hoje é dia 11, então foi no dia, aproximadamente dia 9, né? Acredito eu. Mas antes de eu falar esse acontecimento, desse pai que cometeu um ato contra a sua própria filha de 3 meses, eu quero deixar aqui uma mensagem aqui que está no livro de Mateus, o que Jesus falou. Não foi apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Jesus. Que está aqui em Mateus 24, que diz assim, o sermão profético, a destruição do templo. Aí aqui no versículo 3 tem o princípio das dores. Eu vou ler aqui para você e depois eu vou explicar, eu vou falar desse acontecimento. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E foi derribado. E foi derribado mesmo. Ou seja, os discípulos mostrou a boniteza do templo. Tinha sido reformado o templo. Olha, Jesus, olha a boniteza desse templo. Coisas mais lindas, né? Em outras palavras. Jesus disse, olha, em verdade eu digo para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra. Toda essa boniteza aqui vai ser derrubada. Isso aqui não vale nada. Né? Então Jesus repreendeu os discípulos porque estava preocupado com a aparência, com a formosura do templo. Aqui no versículo 3 diz assim, e no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus lhe respondeu, vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6 de Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Nesse tempo, versículo 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim.
Ou seja, por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangelho ainda não foi pregado. O evangelho ainda não foi pregado. Eu estou falando do evangelho de Cristo. Não estou falando de uma igreja que foi aberta numa esquina, na outra, não. Não estou falando de um sermão que alguém fala, de uma canção que alguém fala e acabou, não. Canta e acabou. Estou falando do amor que a palavra do Senhor diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todo. É o que levou esse pai, né? Esse pai que tirou a vida da própria filha, esse pai que morava em Coremas, Paraíba, Paraíba, né? E se mudou para Cajazeirinha. Cajazeirinha fica perto de Coremas. O motivo ninguém sabe, mas um pai tirou a própria vida da filha de 3 meses. Tirou a vida. Por que, missionário? Porque o amor de quase todos se esfriará, como está escrito em Mateus 24, 12. Ou seja, aqui no versículo 10 diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, aonde? Dentro da igreja? Não. Aquele que permanecer até o fim na palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Por que as pessoas têm tirado a vida um dos outros? Por quê? Porque o amor se esfriou. Aliás, o amor não acaba, viu? Eu quero dizer que o amor, ele é eterno. O amor não acaba. Mas ele se esfria. Como é que o amor se esfria? Porque ele não é regado. Como assim não é regado? Uma planta, se você não regar ela, ela morre? Dificilmente ela morre, ela murcha, né? Ou seja, ela aparentemente ela morre. Mas quando você começa a molhar, ela começa a brotar aqueles rebentos, que é aquele olho, né? Que começa a nascer um sinalzinho de um galho, de uma folhinha. Então o que é regar? Regar é molhar, é alimentar, é fortalecer. Então a palavra de Deus, ela precisa ser regada. Ela precisa ser semeada, cultivada. Por isso que a Bíblia se refere o coração do homem como a terra e a palavra de Deus como a semente que é semeada na terra. A palavra de Deus é a semente. O coração do homem é a terra. Então, quando você para de molhar uma planta, ela murcha, ela aparentemente ela morre. Ela morre, mas lá na raiz está com vida. Ela está só esperando ser regada, molhada ou adubada para poder nascer aquele rebento. Rebento é aquele olho, né? Aquele olhinho que nasce numa simples planta. Então o amor não acaba, o amor se esfria. Mas se esfria por quê? Porque não é regado. Porque não é molhado, não é cultivado, não é trabalhado. E o amor de Deus se esfriou no coração dos homens porque não está tendo ninguém para regar essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Irmão, tirar a vida de um estranho já é um ato pecaminoso. Imagina da própria filha de 3 meses. Imagina o pai tirar a vida da própria filha de 3 meses. Uma volta e meia, alguém é preso. Fulano tirou a vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Aí chega na delegacia, o sujeito fala assim, olha, eu não vi, eu não percebi, eu não estava em mim. Aí tem pessoas que zombam dessas pessoas. Não, eu não percebi que eu estava tirando a vida, que eu estava tirando a vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Aí muita gente está assistindo e diz, não, isso é uma falta de vergonha, isso é uma safadeza, não tem? Tem pessoas que dizem isso? Não é, irmão. Jesus diz que existe
possibilidade do diabo habitar na mente dos homens. Você, mãe, você, pai, ensine os seus filhos com quem vai se envolver, né? De repente essa moça se envolveu com esse rapaz, de repente ele é algum usuário, eu não sei, não estou afirmando, e aí, perturbado possessivamente pelo diabo, vai lá e tira a vida da própria filha de 3 meses de idade. De 3 meses de idade, irmãos. Isso ocorreu agora, 2 dias atrás, na cidade de Coremas, aliás, Cajazeirinha, né? Cajazeirinha, é o município, eu acredito, que de Coremas, Paraíba. A gente não vai se aprofundar mais nisso aí, porque a gente está aqui para dar informações ruins, a gente está dando esse exemplo, porque o amor de quase todos se esfriaria. Por quê? Porque se multiplicou a iniquidade, como está escrito aqui em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. O que é iniquidade? Pecado. Principalmente pecado consciente. Aquele pecado que você pratica sabendo que está praticando errado. É muito triste isso. É aquele pecado que você fala assim, não, eu estou praticando, mas eu sei que está errado. Isso se chama iniquidade. Está além de um pecado. Porque às vezes muitas pessoas pecam sem saber que está pecando. Agora, a iniquidade é aquele pecado consciente. Por isso que o mundo está assim. Doenças mais doenças, pandemia mais pandemias, mortes mais mortes, traições, divórcio, drogas, porque o amor do Senhor Jesus não está sendo anunciado da maneira correta. A palavra de Deus tem que ser pregada com temor e tremor. O que é temor? Respeito. E tremor é uma espécie de um medo. Temor e tremor. Fica aqui meu sentimento para a família dessa criança de 3 meses. Cuidado. Você jovem, cuidado com quem você se envolve, você moça. Cuidado pelo impulso da vontade da carne. Você, não, eu vou casar com fulano porque eu amo. Cuidado. Você, rapaz, também, vê com quem você se envolve. Porque as consequências vêm depois. Que Deus abençoe e que Deus ilumine.